Esse é um vídeo resposta ao Nando Moura, mais especificamente sobre um argumento que ele coloca lá no vídeo dele, onde parece que ele teria dado a entender que o Metaforando seria uma espécie de personagem. Como ele fala no vídeo, né? As pessoas não conhecem quem é o Vitor. Ele chega lá com as teorias, com os conhecimentos dele, fala coisas, mas as pessoas não sabem quem é o Vitor de fato, né? O Vitor Metaforando. Só que você não sabe quem é o Vitor do Metaforando. O que indigna o Vitor do Metaforando? O que faz ele triste? O que faz ele feliz? E muitas vezes o cara cria um canal e se torna um personagem daqui. Não é um personagem, tá certo? E eu vou responder o Nando Moura nesse vídeo aqui. Esse é um vídeo bem diferente, tá certo? Eu não costumo fazer esse tipo de vídeo, tem apenas um esboço do que eu gostaria de falar, eu pontuei algumas coisas. É um vídeo resposta, eu não costumo fazer vídeo resposta e muito menos fazer um vídeo sem roteiro, né? Sem ter as coisas escritas, topicadas, enfim, eu tenho apenas um esboço dos argumentos do Nando Moura e do que eu gostaria de responder sobre ele nesse vídeo. Acontece que para você que não está sabendo, Nando Moura gravou um vídeo sobre a gente aqui do canal Metaforando. Esse foi um vídeo dele, resposta, né, um react, a um vídeo que eu fiz semana passada, onde eu analisei a estrutura verbal do Nando Moura, como que ele utiliza elementos da retórica quando ele vai se comunicar. Acontece então que o Nando Moura viu esse meu vídeo, reagiu, comentou algumas coisas lá, né, e tem alguns pontos que ele falou ali no vídeo dele que eu acho que vale a pena trazer aqui para o canal, responder, principalmente um ponto que ele fala ali sobre... Ele não afirma, né, que o Metaforando é um personagem, nada disso, ele não faz isso no vídeo. Mas ele fala, por exemplo, que muitas vezes o Metaforando traz aqui para o canal as explicações, as informações e tal, mas as pessoas não sabem quem é o Vitor Metaforando. O pessoal não sabe, por exemplo, o que indigna o Vitor Metaforando, o que deixa o Vitor Metaforando com raiva, o que motiva ele, quem é o Vitor Metaforando, né? Mais ou menos ele fala, né, como se a pessoa que vem pra internet acabasse virando um personagem. Ele não diz que eu sou um personagem, mas ele diz que isso acontece. A pessoa vem pra internet, fala de uma forma muitas vezes impostada e acaba ali virando um personagem. Isso acaba não passando muita realidade, muita verdade pra quem tá assistindo. Pois bem, eu gostaria de responder esse vídeo aqui do Nando Moura, então, tá certo? Já agradecendo aí de antemão o Nando por ter feito o react, tá certo? Valeu, Nando, brigadão por ter feito aí a análise, enfim, por ter feito o seu vídeo reagindo à nossa análise. E tem coisas bacanas para responder aqui então. Vamos lá. Vitor, do canal Metaforando, me metaforou. Fez aqui um vídeo a respeito do meu discurso. Está aqui a raiva de Nando Moura, análise do discurso pelo Metaforando. Vamos lá para a primeira parte, então, que eu separei aqui do vídeo do Nando Moura. E eu acho que o que foi feito com o Vitor do canal Metaforando foi extremamente injusto. O Digo fez lá um vídeo, aí a galera caiu descatitando. Isso é pseudociência! Isso é pseudociência! Eu já fiz 2 vídeos falando a respeito. Vamos lá, pessoal. Primeiro ponto aqui, né? O Nando Moura vai lá e fala assim, achei uma injustiça o que foi feito com o Vitor do Metaforando, né? Uma tremenda injustiça, não sei o quê. O Digo fez um vídeo dizendo que era pseudociência, a galera caiu matando e tal. Vamos lá, vamos por partes aqui, né? Primeiramente, vamos entender como é que chega na situação, né? No ponto de uma galera postar um vídeo, né? O Digo, inclusive, cara, ele só fez o que ele sempre faz, ele tá fazendo vídeo de qualquer situação que vem à tona na internet. Eu acho que tem pontos ali que ele realmente foi na argumentação mais conveniente, na argumentação que todo mundo estava dizendo, sem de fato avaliar as evidências contrárias daquilo que ele estava levantando. Eu acho que ele foi um pouco no barulho, mas ele está fazendo o que ele sempre fez. Então, não vejo o Digo me atacando, né? Não acho que é essa questão, não. Mas vamos entender como é que chega no ponto de uma pessoa postar um vídeo e outras pessoas postarem vídeo, como que do nada, né? Um canal igual Metaforando, que, pô, passa aí quase uma década, né? Se você parar pra pensar, em 7 anos de canal, praticamente, aconteceu essa situação, né? Em 7 anos é a primeira vez que acontece um negócio desse. Então, vamos relembrar um pouco do Metaforando até aqui, né? Como que surge o Metaforando? Né? Até porque a gente vai precisar falar depois aqui nesse vídeo sobre o espantalho que foi criado do Metaforando, né? A falácia do espantalho que a galera conseguiu criar aqui falando sobre mim, né? Falando sobre Metaforando. O que a gente precisa lembrar inicialmente, né? O que me motivou a criar o canal Metaforando? Eu fui motivado a estudar linguagem corporal num primeiro momento. Não foi para vender curso, não foi para passar em entrevista de emprego, para ser o cara ali que ia ser um termo que era muito comum na minha época, né? Para ser o pegador, enfim, não foi nada disso. No primeiro momento, o Metaforando foi criado para lidar, né, para eu lidar com problemas de confiança que eu tinha nas pessoas, né? Uma história que eu já contei várias vezes aqui na internet, já contei em entrevistas também na TV. Eu tive uma situação ali no final da minha adolescência, ao começo da minha juventude, ali para os
15 anos de idade, 16 anos de idade, mais ou menos. Meus pais se separaram, né? Passei por um processo em casa bem complicado, então tinha uma situação onde o meu pai tentava colocar eu, meu irmão, contra minha mãe, então vinha contando mentiras sobre minha mãe. Minha mãe, em contrapartida, fazia a mesma coisa, então ela vinha contando mentiras sobre meu pai pra gente, e ficava aquele fogo trocado dentro de casa, no qual muitas vezes eu não sabia quem é que estava falando a verdade, eu não sabia em quem confiar, meu irmão era mais novo que eu, ficava mais perdido no meio disso tudo. Meio que nessa época eu acabei virando meio que um pai pro meu irmão, né? Eu acabei desenvolvendo uma figura de proteção ali pro meu irmão. Então a linguagem corporal na minha vida, ela vai surgir nesse momento, mais para eu saber lidar com quem tá falando comigo, né? Como que as pessoas estão ali tentando me manipular em casa. Comecei a ter muita briga em casa, comecei a ver muita situação negativa dentro de casa, comecei a sair de casa, né? Comecei a ficar mais tempo fora de casa, não gostava de ir para casa, porque eu não sabia quem que tava falando a verdade, quem que tava mentindo, tinha essas situações de briga constantes dentro de casa. Ao passo que eu também não queria deixar meu irmão sozinho, porque eu não queria que ele caísse no envenenamento nem do meu pai nem da minha mãe, e eu acabava passando mais tempo no colégio, né? Acabava ficando no colégio até mais tarde, mesmo quando não precisava. Eu ficava ali fazendo aulas extras, né? Se tinha, por exemplo, educação física, geralmente era umas 2h30, 3 horas da tarde. Ao invés de eu ir embora para casa e voltar para educação física, eu já ficava direto, então tinha essa questão de querer também ficar longe de casa. E nesse meio tempo, né, coincidentemente na mesma época, no mesmo ano que meus pais se separaram, inclusive, eu comecei a me aproximar de uma garota da sala de aula ali e tal, comecei a conversar com ela, nutri um romance ali por ela, um amor platônico. E crente que ela também estava ali nutrindo esse romance para comigo, né, tá certo? Só que sem que eu soubesse, né, essa garota da minha sala e as outras pessoas da minha sala meio que começaram a montar um joguinho entre eles, né? Então, tipo assim, eles trocaram ideia com essa menina, meio que combinaram com ela, dela dar corda pra mim, dela, tipo assim, vai conversando com o Vitor, né? Vai dando esperança pra ele. E eu, obviamente, né, tinha essa situação em casa, não queria ficar em casa. Ficava na escola, tava super desesperado também, né? E era moleque também, ali, 15 anos de idade, não tinha uma maturidade emocional pra lidar com a situação. Acabei jogando ali muita, né, botando muita confiança naquela menina, tipo, nossa, ela era linda, maravilhosa, meu Deus, é com ela que eu converso sobre meus problemas de casa e tal, só que eu não sabia que ela já estava ali meio que macumunada, vamos dizer assim, com o pessoal da sala de aula. Pois muito bem, eis que chega perto do meu aniversário e essa menina da sala sugere, né, essa minha amiga, que eu era apaixonadinho. Vitor, por que você não faz, então, uma festa de aniversário na sua casa? Faz uma festa lá, pô, a turma da sala vai gostar, tem piscina na sua casa, pô, vai ser legal, não sei o quê. Eu falei, poxa, tá aí, cara, uma ideia bacana, né? Realmente, né? E se a menina que eu tô gostando tá falando, pô, quem sou eu pra dizer não, né? Aí eu vou lá, então, marco essa festa de aniversário, né? Chega lá no horário da festa, vem o pessoal da sala, vem todo mundo. Eu tô lá esperando e nada de chegar aquela menina que eu convidei, né? Justamente a que deu a ideia, aquela que eu tava conversando na sala de aula, que eu estava apaixonado, porque eu tinha certeza, né? Tinha até falado pra um outro colega próximo. Hoje eu vou falar pra ela que eu gosto dela, não sei o quê. Aquela bem coisa de desenho, aquela coisa bem clichêzaça mesmo, sabe? Aí que a menina chega lá umas 2 horas atrasadas, mais ou menos, ali 1 hora, 2 horas atrasadas do horário da festa. E um detalhe importante, antes de ir pra festa, ela tinha falado na sala de aula, posso levar uma amiga? Eu falei, claro, pode levar, leva quem você quiser. Só que então ela chegou atrasada, né, 2 horas atrasadas e com um amigo, com um cara. Ela passou ali o resto da festa no banheiro com aquele cara, né, enfim. Obviamente foi um dia que eu fiquei bem triste, bem chateado, bem incomodado, me senti bem feito de idiota. Na sala de aula, nos dias que se seguiram naquele ano, né, o pessoal da sala ficou tirando sarro, eles e essa menina que fizeram essa brincadeira, né, essa pegadinha comigo, ficaram tirando sarro. E aí eu criei meio que essa ideia, falei, poxa, em casa tem uma situação complicada onde eu não sei muito bem quem é que eu vou confiar, né? Na escola tem essa situação complicada que eu também não sei muito bem em quem que eu vou confiar. Aí eu parei e falei, cara, eu preciso entender mais sobre o comportamento humano, mais especificamente eu preciso entender mais sobre pessoas, né? Eu preciso ter uma noção melhor sobre emoções. Eu preciso saber, por exemplo, se as pessoas que estão conversando comigo têm uma intenção emocional positiva comigo, né? Não é saber o que elas estão pensando. Assim, até no meu momento mais inicial da linguagem corporal, eu já achava que não era possível saber o que alguém pensa, né? Mas enfim. E eu só reforcei isso ao longo dos anos, eu só falei isso ao longo dos anos. Que não é possível saber o que ninguém pensa pela linguagem corporal, por uma expressão facial, enfim. Se você fala que não, metaforando é o cara que fala, que pela expressão facial sabe o que a pessoa está pensando, saiba que você conhece, essa pessoa que você ataca é o metaforando espantalho.
Não é o metaforando dos vídeos, é que não sou eu, né, obviamente. Mas foi isso que me motivou a começar a estudar o comportamento humano, porque eu lembro que eu me senti muito mal. Falei, cara, na minha própria família, tem pessoas que eu não consigo confiar. Na escola, né, que era o meu ambiente social, tem pessoas que eu não consigo confiar, fizeram uma situação dessa comigo. Eu não quero que ninguém nunca mais passe por isso, né? Tanto que tudo que eu aprendi, eu também faço sempre questão de ensinar para as pessoas mais próximas, né? Para meu irmão, por exemplo, para minha esposa, para as pessoas não passarem por esse tipo de situação, por esse tipo de humilhação, de ser enganado, ou de não saber em quem confiar numa pessoa da sua família, ou até mesmo de não saber como conversar. Eu lembro que eu não sabia expor os meus sentimentos. Quando eu ficava muito incomodado com a situação em casa, com meu pai e com minha mãe, eu não conseguia virar para meu pai e minha mãe e falar, olha, isso aqui tá me fazendo mal por causa disso, disso, disso. Ou eu me calava muito, ou eu simplesmente saía de casa chutando as coisas, esmurrando as coisas, até nessa mesma época que eu comecei a praticar artes marciais, que me ajudou muito, 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 muito. E aí, fazendo todas essas formações, todos esses cursos, comecei o Metaforando ali em 2016, finalzinho de 2016, paralelo ao curso de psicologia que eu estava fazendo, curso superior de psicologia. Então a ideia, na verdade, do Metaforando, primeiramente, eram duas ideias. A primeira era, o que eu via de linguagem corporal sendo comentada na internet era uma coisa muito caótica, né? As pessoas colocavam ali quem estava na época na internet, eu não vou lembrar o nome de alguns canais, tinha o Ventura na época já também, mas eu vi umas coisas assim, o pessoal tratava a linguagem corporal como se fosse um truque de mágica, sabe? Olha, fulano fez isso, fez um gesto com a mão, e desse gesto você consegue traduzir o pensamento da pessoa, toda a história de vida dela com base num gesto, com base na forma que ela se vestiu, com base na expressão que ela fez, você já sabe todo o estilo de vida dela, tal. E quando eu comecei a estudar, né, hoje já tem aí pelo menos mais de 10 anos, eu comecei a estudar em 2009, então já tem aí mais de 10 anos que eu comecei a estudar, eu via muita coisa errada associada à linguagem corporal, né? Falavam o que na verdade não tinha evidência científica mesmo. E a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, né, de pseudociência, porque que a linguagem corporal não é uma ciência exata, tá certo? Mas ainda assim é uma ciência, é uma disciplina que possui evidências científicas, ao mesmo tempo que possui a linguagem corporal como campo de pesquisa, possui sim conteúdo pseudocientífico, e não é novidade, eu já falei isso várias vezes na internet. Se você pegar minha primeira entrevista com o Danilo Gentili em 2018, se eu não me engano, eu falo algo como, então, dentro da linguagem corporal tem muita pseudociência. Eu falo algo assim, tá? Deixo para os meus editores pesquisarem isso daí. Mas não é de hoje também que eu falo isso. Mas quando eu comecei Metaforando foi, primeiro, para poder fazer essas correções do que eu via, sendo tratado a linguagem corporal de forma mística, ao invés de ser tratada de forma séria. E o segundo ponto foi para realmente conseguir ajudar com que ninguém passasse pelo que eu passei. Eu não queria que ninguém passasse pela sensação de humilhação, de ser enganado dentro e fora de casa, pela impotência de não saber lidar com uma situação de você ser manipulado e pela dificuldade de lidar com os próprios sentimentos. Eu não queria que as pessoas ficassem sem saber como se comunicar emocionalmente, né, dizer o que elas estavam sentindo, e nem como se controlar emocionalmente, né? Eu lembro quando eu era descontrolado, eu só gritava, ficava com raiva, saía de casa, eu falava, cara, comportamento não verbal, quando a pessoa aprende a controlar, ela consegue também lidar com as próprias emoções. Então, esses foram meus dois focos de motivo principal, né, no começo do Metaforando, que sempre me guiaram até hoje. Corrigir comentários equivocados. Quando eu falo equivocados, é equivocados porque o Vitor não gosta desse comentário, não, equivocados é porque eles não estão alinhados com as pesquisas, ou primeiramente, né, com a ideia provida das ciências naturais, das ciências biológicas, que é inclusive a visão mais aceita na pesquisa emocional hoje, no campo científico, com o que as pessoas estavam falando. Então, sempre que eu via algo divergir muito, tá certo? Da teoria dos afetos e das pistas universais dos afetos, né, que é a teoria mais aceita. Você pode chorar, você pode vir aqui espernear, gritar, ficar bravo comigo, é a teoria mais aceita, né? A teoria de que os afetos humanos, eles possuem pistas comportamentais que são universais e são observáveis superficialmente. Enfim, eu quis, então, nesse começo fazer isso, né? Ajudar as pessoas nesse sentido a não sentir passar pelo que eu passei e corrigir pequenos equívocos ali que eram comentados. Bom, isso aí foi o começo do Metaforando, né? Eu acredito que eu nunca me desviei disso, né? Apesar de ter feito vídeos super populares, né? De ter feito coisas como ter feito Among Us, jogando Among Us com o pessoal, né? Com o Selbit, com o Alan Zoca, enfim, com uma galera. Apesar disso ter sido uma coisa muito mais de lazer e tiveram vários momentos mais de divertimento ao longo da história do Metaforando, o que sempre me guiou foram esses dois pontos, sem comparação, né? Não há mais nada. Até o presente momento não havia nada, né? Hoje minha visão tem mudado bastante, principalmente nos últimos 2 anos, né? Até a respeito sobre se posicionar na internet. Tenho achado mais válido fazer esses vídeos com posicionamento pessoal, mas aí a gente chega nos dias atuais, né?